Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, engenharia de software, tipos de requisitos de software. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina Engenharia de Software e nesta aula nós vamos falar sobre tipos de requisitos de software. No estúdio da Univesp, o professor Marcelo Fantinato é um homem branco de cabelo curto castanho. Ele usa óculos de armação retangular preta, camisa polo marrom escura e calça preta. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Bom, nas aulas anteriores nós tivemos uma visão geral sobre a engenharia de software, os diferentes modelos de processo de software, incluindo também uma visão geral sobre os métodos ágeis, que são os modelos de processo de software mais modernos, né, mais atuais. E nós vimos que, independentemente de estarmos tratando de modelos de software mais tradicionais ou os mais modernos, os ágeis, nós vamos ter que tratar de requisitos de software de qualquer forma, seja de uma forma mais bem especificada, detalhada ou não. Então, o processo de desenvolvimento de software ele sempre começa com a definição dos requisitos que devem ser implementados. E aí, então, agora, nessa aula, nós vamos começar a falar de uma forma mais específica dos requisitos de software, começando com os tipos de requisitos. Antes de falar dos tipos de requisitos propriamente dito, vamos falar um pouco sobre o que são os requisitos de software ou os requisitos de sistema. Então, quando a gente fala sobre definição de requisitos, levantamento de requisitos, validação de requisitos do software, o que significa um requisito? Um requisito é uma descrição do que o sistema ou o software ele deve fazer, né? Ou seja, os serviços que ele oferece ou mesmo restrições sobre o seu funcionamento. Então, os requisitos é uma palavra relativamente genérica que a gente usa inclusive em outros contextos que não só a engenharia de software, mas requisito representa o que o software tem que ter ou até mesmo o que ele não deve ter, né? Isso é uma definição do requisito. Então, eles refletem as necessidades dos clientes que servem a uma finalidade determinada. E aí, então, dentro da engenharia de software, existe uma sub-área chamada de engenharia de requisitos, do inglês Requirements Engineering. E o que é a engenharia de requisitos? É o processo de descobrir, analisar, documentar, verificar e validar os serviços e restrições, que são os requisitos, tá? Em um novo slide, o título Requisitos e/ou Engenharia de Requisitos. Abaixo o texto Requisitos de Sistema/Software. Descrições do que o sistema/software deve fazer, os serviços que ele oferece, as restrições sobre seu funcionamento. Refletem as necessidades dos clientes que servem a uma finalidade determinada. Engenharia de requisitos. Requirement Engineering. Processo de descobrir, analisar, documentar, verificar e validar esses serviços e restrições. Os termos requisitos e engenharia de requisitos estão escritos em amarelo. Bom, e a gente vai então gastar algumas aulas falando sobre essa engenharia de requisitos. Começando, né, falando sobre os tipos de requisito, o primeiro tipo que a gente vai ver, na verdade, a gente chama de níveis de requisitos. E o nível de requisito, ele significa em termos de, nós estamos tratando do alto nível, de um requisito de alto nível ou um requisito de baixo nível. O que significa um requisito ser de alto nível ou um requisito ser de baixo nível? Significa que aquele requisito, a forma como ele está definido, escrito, apresentado, ele é uma coisa mais abstrata ou uma coisa mais detalhada, certo? Você pode descrever um requisito de uma forma bem rápida, bem simples, bem básica, eu vou mostrar algum exemplo aqui daqui a pouco,
ou então uma coisa bem detalhada, com muitos detalhes. E aí a gente fala, então, um requisito é uma declaração abstrata de alto nível, normalmente isso é o requisito de usuário, ou então um requisito, uma descrição bem detalhada, que é em baixo nível, que é o requisito de sistema. Então, nós temos o requisito do usuário, num alto nível, e o requisito de sistema, em baixo nível. No slide, o título Níveis de requisitos. Nele, as informações. Nível de requisito varia. Declaração abstrata, alto nível. Requisito de usuário. Definição detalhada, baixo nível. Requisito de sistema. Os termos requisito de usuário e requisitos de sistema estão destacados em amarelo. O requisito de usuário, normalmente, é feito usando língua natural, ou seja, em português mesmo, ou em inglês, seja o que for, podendo ser apoiado por alguns diagramas, desenhos, para facilitar, explicar o que o software tem que fazer, como o software tem que fazer. Normalmente, eles são usados, então, para explicar quais serviços o sistema deverá fornecer aos seus usuários, e as restrições com as quais o sistema deverá operar, que significa o que algumas características algumas características de o que o sistema não pode fazer. E aí depois nós temos então os requisitos de sistema. Essa é a que costuma ser chamada de especificação de requisitos propriamente dita. Então, geralmente, quando nós falamos de uma especificação de requisitos, na verdade, nós estamos falando dos requisitos de sistema e não dos requisitos de usuário. Os requisitos de usuário, então, na verdade, eles funcionam como uma prévia, uma visão geral, que a partir deles os requisitos serão refinados, detalhados, para daí sim dar origem à especificação de requisitos. Isso quando a gente está falando da engenharia de software tradicional, sem se referir aos métodos ágeis, ok? E aí, então, os requisitos de sistema devem definir exatamente o que o software deve definir exatamente o que deve ser implementado, da forma como deve ser implementado. Enquanto o requisito do usuário pode ser num nível mais alto, sem muito detalhe, o requisito de sistema não, deve deixar exatamente claro como o software deve ser implementado. Inclusive, pode fazer parte de um contrato entre comprador e desenvolvedores. Tá? Então, aqui notem novamente que não bate com os métodos ágeis, porque os métodos ágeis dizem, inclusive, que não tem que dar tanto foco, tanta ênfase à parte de contratação. Slide com o texto Requisitos de usuário. Língua natural, podendo ser apoiado por diagramas. Quais serviços o sistema deverá fornecer aos seus usuários? Restrições com as quais o sistema deverá operar. Requisitos de sistema. Costuma ser chamado de especificação de requisitos. Deve definir exatamente o que deve ser implementado. Pode ser parte do contrato entre comprador/desenvolvedores. Os termos requisito de usuário e requisitos de sistema estão destacados em amarelo. Bom, aqui um exemplo de requisitos de usuário e requisitos de sistemas. Então, por exemplo, para requisitos de usuário, o sistema, para um sistema de saúde, de gestão de saúde, de gestão de agendamentos, chamado de sistema MainCare. O sistema MainCare deve gerar relatórios de gestão mensais, mostrando o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica naquele mês. Então, isso é um requisito de usuário. O cliente, ele fala, olha, eu quero que o sistema faça isso. E está especificado dessa forma. Em novo slide, o título Requisitos de usuário versus sistema. E as informações. Definição de requisitos de usuário. 1. O sistema MainCare deve gerar relatórios de gestão mensais, mostrando o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica naquele mês. Especificação dos requisitos de sistema. 1. No último dia de cada mês deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seu custo e a clínica que os prescreveu. 2. O sistema deve gerar o relatório para impressão após as 17 horas e 30 minutos do último dia útil do mês. 3.
Deve ser criado um relatório para cada clínica, listando o nome de cada medicamento, a quantidade total de prescrições, a quantidade de doses prescritas e o custo total dos medicamentos prescritos. 4. Se os medicamentos estiverem disponíveis em dosagens diferentes, por exemplo, 10 miligramas, 20 miligramas, etc., devem ser criados relatórios diferentes para cada dosagem. 5. O acesso aos relatórios de medicamentos deve ser restrito aos usuários autorizados, conforme uma lista de controle de acesso produzida pela gestão. Bom, agora um exemplo de especificação de requisitos de sistema. Não vou ler tudo, mas só para vocês entenderem que esse requisito aqui de cima, certo? Esse requisito aqui de cima, que é um requisito de usuário, ele foi detalhado em 5 outros itens, para dizer exatamente como o sistema deve implementar aquele requisito de usuário. O docente circula em vermelho a frase "O sistema ManCare deve gerar relatórios de gestão mensais, mostrando o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica naquele mês". E em seguida faz uma chave que engloba os 5 itens da especificação dos requisitos de sistema. Então veja que está muito mais detalhado o que o sistema deve fazer em relação àquele requisito. E são esses 5 itens aqui que vão realmente fazer parte da especificação de requisitos. Novo slide com uma caixa de texto nomeada Requisitos de Usuário. Dela parte uma seta para uma segunda caixa de texto com as informações: gerentes do cliente, usuários finais do sistema, engenheiros do cliente, gerentes do contratado, arquitetos de sistema. Abaixo, mais 2 caixas de texto. Da primeira, intitulada Requisitos do Sistema, parte uma seta que aponta para a segunda caixa com as informações: usuários finais do sistema, engenheiros do cliente, arquitetos do sistema, desenvolvedores de software. Bom, os requisitos de usuário, eles vão ser usados para gerentes de cliente, usuários finais do sistema, engenheiros do cliente, gerentes do contratado e arquitetos do sistema. Então, existe um grupo de pessoas aqui, de atores, que vão usar os requisitos de usuário. Já para os requisitos do sistema, existem outros tipos de atores e usuários para esses requisitos. O docente circula em vermelho as 4 caixas de texto. Então vejam que os desenvolvedores de software propriamente dito vão usar apenas os requisitos de sistema, certo? Já os arquitetos do sistema podem usar os 2 tipos de requisitos. Por quê? Porque eles precisam dos requisitos de usuário para transformar nos requisitos do sistema, por exemplo, para ajudar nessa transformação, certo? E cada um desses atores vão usar esses requisitos com determinadas finalidades. Bom, outra classificação, que aí sim a gente chama de tipos de requisitos propriamente dito, outra classificação é dividir requisitos em funcionais e não funcionais. Em novo slide com o título Tipos de Requisitos, há 2 caixas de texto, uma azul e outra vermelha com as respectivas informações: requisitos funcionais, requisitos não funcionais. Tanto os requisitos de usuário quanto requisitos de sistema podem ser divididos em requisitos funcionais e em requisitos não funcionais. Começando com os requisitos funcionais. Os requisitos funcionais são aqueles que dizem o que o serviço deve, os serviços que o sistema deve fornecer. Então, se eu estou dizendo que o software deve fazer isso, deve oferecer esse serviço, normalmente a gente inclusive fala deve ter essa funcionalidade, então isso são requisitos funcionais. Ou seja, como o sistema deve reagir às entradas. Se eu passar esses dados para o sistema, ele deve me produzir essas saídas. Então, isso são requisitos funcionais. O sistema deve calcular a raiz quadrada de um número. Se eu passar 4, ele tem que retornar 2. Isso é um requisito funcional. Então, refraseando aqui,
o sistema esses requisitos devem explicar como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Inclusive, o que o sistema não deve fazer. O sistema não deve calcular, não deve calcular a raiz quadrada se eu estiver passando um número negativo, por exemplo. Também é um tipo de requisito funcional. Slide com o subtítulo Requisitos funcionais e os tópicos. Declarações de serviços que o sistema deve fornecer. Declarações de como o sistema deve reagir às entradas específicas. Declarações de como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Declarações do que o sistema não deve fazer. Contornados e ou sublinhados de vermelho estão os trechos. Serviços, sistema deve fornecer, deve reagir às entradas, se comportar, situações, sistema não deve fazer. Agora, os requisitos, alguns exemplos aqui de requisitos funcionais, para aquele sistema MainTeCare de agendamento e gerenciamento de rotinas médicas. Um exemplo de requisito funcional, um usuário deve ser capaz de pesquisar as listas de agendamentos para todas as clínicas. Então, é uma característica, é um serviço oferecido por aquele sistema. Ou, o sistema deve gerar a cada dia, para cada clínica, a lista dos pacientes para as consultas naquele dia. Também é um serviço que o sistema deve oferecer. Ou, cada membro da equipe que usa o sistema deve ser identificado apenas por seu número de 8 dígitos. Também é um serviço que o sistema deve oferecer. No slide, o subtítulo Exemplos Sistema MainTeCare. Abaixo as informações. Um usuário deve ser capaz de pesquisar as listas de agendamentos para todas as clínicas. O sistema deve gerar a cada dia para cada clínica a lista dos pacientes para as consultas daquele dia. Cada membro da equipe que usa o sistema deve ser identificado apenas por seu número de 8 dígitos. Bom, e aí nós temos então os requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais são restrições para os requisitos funcionais, ou seja, restrições aos serviços ou funções oferecidas pelo sistema. Que tipo de restrições? Restrições de tempo, por exemplo, tal funcionalidade tem que ser executada em no máximo 1 segundo. Restrições de processo, de desenvolvimento, restrições impostas por normas, qualquer tipo de restrição a um requisito ou a um conjunto de requisitos funcionais, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos para vocês entenderem, além da restrição de tempo, que foi o exemplo que eu já dei. Normalmente, eles se aplicam ao sistema como um todo. Pode se aplicar a apenas uma parte, mas normalmente se aplica ao sistema como um todo. Slide com o subtítulo Requisitos não funcionais e os tópicos. Restrições aos serviços ou funções oferecidas pelo sistema. Incluem restrições de tempo, restrições no processo de desenvolvimento e restrições impostas por normas. Geralmente aplicam-se ao sistema como um todo. Então, o de tempo pode se aplicar a uma parte só. Tal funcionalidade tem que ser executada em no máximo tantos segundos. Outra pode ser outro tempo. Mas existem alguns requisitos que podem ser para o sistema como um todo. Por exemplo, o requisito de segurança. O sistema só pode ser usado por tal tipo de usuário. Mas mesmo de segurança pode ser ainda por partes. Tal parte do sistema para tal tipo de usuário, tal parte do sistema para outra parte do usuário. Então, os requisitos não funcionais podem ser para o sistema como um todo, para uma parte do sistema como um todo ou para partes bem pequenininhas. Em geral, são para grandes partes. Novo slide com o título Requisitos não funcionais, tipos. Nele, há um fluxograma formado por caixas de texto. A caixa que inicia o fluxo é nomeada Requisitos não funcionais, e dela partem 3 ramificações principais: requisitos do produto, requisitos organizacionais e requisitos externos. De requisitos do produto partem 4 ramificações: requisitos de usabilidade, requisitos de eficiência, requisitos de dependabilidade e requisitos de segurança da informação, security. De requisitos de eficiência, partem 2 ramificações: requisitos de desempenho e requisitos de espaço. De requisitos organizacionais, partem 3 ramificações: requisitos ambientais,
requisitos operacionais e requisitos de desenvolvimento. De requisitos externos, partem 3 ramificações: requisitos regulatórios, requisitos éticos e requisitos legislativos. De requisitos legislativos, partem 2 ramificações: requisitos contábeis e requisitos de segurança, safety, ou segurança da informação, security. E existem vários tipos de sistemas de requisitos não funcionais, né? Por exemplo, o de tempo, que na verdade ele aparece aqui, olha, como é um tipo de requisito de desempenho, mas ainda associado à eficiência, nós temos, por exemplo, o requisito de espaço. Tal software não pode ocupar mais do que tanto espaço em disco ou espaço em memória quando executado. Nós temos, por exemplo, requisitos de usabilidade, é um tipo clássico de requisito não funcional. E também existem alguns requisitos não funcionais que não são tão fáceis da gente ouvir falar, né? Mas, por exemplo, inclusive, requisitos contábeis, por exemplo, requisitos ambientais. Um outro também bastante comum são os requisitos de segurança, tanto de segurança da informação quanto de segurança física, que é o security e o safety. Requisitos éticos, enfim. Existem vários tipos e, na verdade, cada uma dessas caixinhas aqui ainda podem ser divididas em subtipos, mas são sempre requisitos que impõem algum tipo de restrição aos requisitos funcionais. O docente circula as caixas: requisito de desempenho, requisitos de eficiência, requisitos de espaço, requisitos de usabilidade, requisitos contábeis, requisitos ambientais, requisitos de segurança, safety ou segurança da informação, security, e requisitos éticos. Aqui mais alguns exemplos. Por exemplo, para um requisito do produto, o sistema MenteCare deve ficar disponível para todas as clínicas durante o expediente normal, que é de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. É um requisito de disponibilidade, não funcional, de disponibilidade. O tempo que o sistema pode permanecer fora do ar no expediente normal não deve ultrapassar 5 segundos em qualquer dia. É uma exceção para aquele requisito anterior. Um outro requisito que é do tipo organizacional, não funcional do tipo organizacional. Os usuários do sistema devem se identificar usando o cartão de identificação de autoridades de saúde. Um outro tipo que é externo, não funcional externo. O sistema deve implementar providências para a privacidade do paciente conforme estabelecido nessa norma IHS-TAN 03/2006 PRIV. No slide intitulado Requisitos não funcionais, exemplos, as informações. Requisito do produto: o sistema MenteCare deve ficar disponível para todas as clínicas durante o expediente normal, segunda a sexta, 8h30, 17h30. O tempo que o sistema pode permanecer fora do ar no expediente normal não deve ultrapassar 5 segundos em qualquer dia. Requisito organizacional: os usuários do sistema MenteCare devem se identificar usando o cartão de identificação de autoridade de saúde. Requisito externo: o sistema deve implementar providências para a privacidade do paciente, conforme estabelecido em HS-TAN 03/2006 PRIV. Existe uma norma que deve ser satisfeita e quando você tem que satisfazer uma norma de segurança, isso é chamado, ou no caso aqui de privacidade, é também um requisito não funcional. Novo slide com uma tabela de 6 linhas e as colunas princípio e métrica. Na tabela estão as informações: primeira linha, princípio, velocidade, métrica, transações processadas ou segundo, tempo de resposta do usuário / evento, tempo de atualização da tela. Segunda linha, princípio, tamanho, métrica, megabytes ou número de chips de ROM. Terceira linha, princípio, facilidade de uso, métrica, tempo de treinamento, número de quadros de ajuda. Quarta linha, princípio, confiabilidade, métrica, tempo médio até a falha, probabilidade de indisponibilidade, taxa de ocorrência de falhas, disponibilidade. Quinta linha, princípio, robustez, métrica, tempo para reiniciar após a falha, porcentagem de eventos causando falhas, probabilidade de corromper dados em uma falha. Sexta linha, princípio, portabilidade, métrica, porcentagem de declarações dependentes do sistema-alvo, número de sistemas-alvo.
Bom, e aí, dado que existem vários requisitos não funcionais, também existem diferentes formas de você medir esses requisitos. Por exemplo, se você estiver tratando de velocidade, você pode tratar de transações processadas por segundo, você pode tratar de tempo de atualização na tela. Se você estiver tratando de robustez, por exemplo, quanto tempo demora para o sistema, para o software ser reinicializado após uma falha, qual é a porcentagem de eventos que causam falhas, enfim, dependendo do tipo de característica que está sendo levada em consideração, a forma de medir, né? Porque o primeiro exemplo que eu dei lá foi, uma funcionalidade deve ser executada em no máximo 1 segundo. Então, é um tempo foi esse aqui, foi segundo, o tempo de resposta do evento. Ao explicar, o professor circula a velocidade, robustez e toda a parte de métrica da tabela e faz um risco horizontal à direita das informações, transações processadas e ou segundo, tempo de resposta do usuário / evento, tempo de atualização da tela, tempo para reiniciar após a falha, porcentagem de eventos causando falhas. Certo? Então, dependendo do tipo de requisito não funcional, você tem diferentes diferentes métricas. Bom, gente, então essa aula foi baseada no livro de Engenharia de Software do autor Somerville, que é o material base usado nessa disciplina. No slide intitulado Referências, as informações Somerville e Engenharia de Software, 10ª edição São Paulo, Pearson Education do Brasil, 2018. E vocês têm acesso a esse material na plataforma. Eu convido vocês a lerem com cuidado, que os exemplos completos, definições completas estão todas lá. Obrigado. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Teles Martins Ramos. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Samara Oda. Revisão Marina Bragiato. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk.